Saúde em Revista. Olá, senhoras e senhores, está no ar Saúde em Revista, o programa feito especialmente para você, trazendo sempre notícias, informações, desvendando mitos e verdades quando o assunto é saúde. E hoje nós vamos conversar sobre nevralgia do trigêmeo. E você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho para receber as notificações de toda vez que nós postarmos uma nova matéria. E você já ouviu falar em nefralgia ou neuralgia do trigêmeo? Você sabe por que isso acontece? Pois é, vamos conversar um pouco a respeito. Para a gente falar em nevralgia ou neuralgia do trigêmeo, nós vamos falar o que é o trigêmeo, não é mesmo? O trigêmeo é um nervo que é um nervo craniano, é denominado de quinto nervo craniano, que ele tem 3 ramos, um nervo oftalmológico, um ramo oftalmológico, um ramo mandibular e um ramo maxilar. Por isso que ele recebe o nome de trigêmeo. Nós temos esse trigêmeo um do lado esquerdo e outro do lado direito da face. E muitas vezes, por um motivo que nós vamos ver aí para frente, a pessoa pode apresentar crises e dores muito intensas no território da onde abrange um desses 3 ramos. Então, ou oftalmológico, então seria dores mais na região da face próxima ao olho, ou então nessa região da face, que é uma região intermediária da face, próximo à bochecha, e na região da mandíbula, né, na face inferior do rosto. São dores muito intensas, elas são dores que, de um modo geral, elas são rápidas, ou seja, dura alguns segundos ou minutos, muitas vezes em forma de formigamento, e elas desaparecem espontaneamente. Esse tipo de dor normalmente é desencadeada a pequenos estímulos, por exemplo, o estímulo mesmo do barbear, de tocar na face, de escovação do dente, até mesmo do vento tocando na face, a pessoa pode desencadear essa crise de dor muito intensa. Em geral, as pessoas têm essas crises de uma forma sistemática, ou seja, está tudo bem e repentinamente elas têm esse tipo de dores. Isso pode durar por muitos anos ou muitas vezes não tem cura para a vida toda. A pessoa pode apresentar esses episódios de dores intensas na região facial, que é muito incomodativo. Mas afinal de contas, o que é que causa essa dor do trigêmeo, essa neuralgia do trigêmeo? Pois é, em alguns casos é por uma injúria, uma agressão nesse nervo, né, no nervo, num dos ramos do trigêmeo. Isso pode acontecer por uma compressão, por exemplo, de um tumor nesse trajeto nervoso, mas o mais comum é que ocorra uma compressão por um vaso, uma artéria ou uma veia, normalmente uma artéria que está muito próxima ao vaso e que muito próxima ao nervo, e aí então pulsando esse nervo, pulsando essa artéria em cima do nervo, gradativamente ele vai gerando lesões, até que chega um ponto em que esse nervo começa a ficar muito sensível. O nervo, de um modo geral, ele tem uma capa que é chamada de bainha de mielina. E pode haver, então, nessa compressão
constante do nervo, pode haver aí uma lesão nessa bainha de mielina, fazendo com que a pessoa então tenha essas crises de dores intensas. Pode também ser por uma doença autoimune. Normalmente existe uma doença autoimune, que é a esclerose múltipla, em que há destruição desta bainha de mielina, dessa camada externa do nervo, e é muito frequente também as pessoas portadoras de mieloma múltiplo cursarem também com uma nevralgia do trigêmeo. Existe muitas vezes a nevralgia do trigêmeo em que a gente não consegue identificar a causa. E aí a gente chama de nevralgia do trigêmeo idiopática. Idiopática é um termo que a gente usa na medicina para dizer que o médico não sabe qual é a causa, né? Para esconder a ignorância do médico momentaneamente, a gente diz, o problema é idiopático, ou seja, não tem uma causa definida. Bom, mas e aí? Qual é o tratamento para isso? Normalmente, a nevralgia do trigêmeo, a medicação que melhora muito são os anticonvulsivantes, que são utilizados aí para epilepsia, né? São os anticonvulsivantes que têm uma resposta muito boa. No entanto, a gente sabe que esses anticonvulsivantes, para algumas pessoas, eles causam alguns efeitos colaterais, por exemplo, dando muita sonolência, um certo embotamento mental, esquecimento. Então, muitas vezes, a pessoa tem que utilizar doses muito baixas de anticonvulsivantes que acabam não surtindo o efeito necessário aí para diminuir as crises dolorosas, e aí tem que se partir para outros procedimentos, que são os procedimentos um pouco mais invasivos. Existem cirurgias na tentativa de pegar e desativar esse ramo nervoso que acaba gerando esse impulso doloroso. Existe também a aplicação de toxina botulínica, que também ajuda a resolver o caso momentaneamente. Aliás, todos esses casos, mesmo cirurgicamente, com ablação, com radiofrequência, de um modo geral, não são 100% efetivos, e também tem um pequeno risco de haver um comprometimento da parte do nervo, a parte sensitiva e a parte motora, porque na realidade o nervo ele tem um componente sensitivo e um componente motor. Então muitas vezes, quando se faz esses procedimentos mais invasivos com utilização de medicações no local, pode haver então uma lesão na parte motora, e a pessoa ter então uma paralisia facial, comprometendo a estética da face, né? Então muitas vezes também é alguma coisa que precisa ser levada em consideração. Ainda bem que essa doença não tem assim uma frequência muito grande, né? A incidência dela é menor. É mais comum, inclusive, em pessoas acima dos 60 anos. No entanto, pode ter jovens, pode ter até crianças que acabam sendo acometidas aí pela nevralgia do trigêmeo. E ele é um pouco mais frequente no sexo feminino do que no sexo masculino. E todos eles requerem os seus cuidados, porque realmente é uma dor que incomoda e é uma dor que incapacita muitas vezes a pessoa do que está fazendo, né? Agora, muitos casos de dores faciais podem ter origem em outras causas que não a nevralgia do trigêmeo. Então a gente vê, por exemplo, pessoas que fizeram
algum tipo de procedimento dentário, por exemplo, uma extração dentária, ou então colocaram implantes, eventualmente podem ter dores semelhantes a essa, também por uma estimulação do nervo trigêmeo, de um dos ramos do nervo trigêmeo, mas isso não caracteriza a doença neuralgia do trigêmeo. Uma outra condição, por exemplo, o herpes zoster, que é aquela infecção ocasionada pelo vírus da varicela, que estava adormecido e de repente ele acorda, por assim dizer, numa fase da vida, que pode pegar em vários lugares do corpo, pode eventualmente pegar na face, dando essa sintomatologia semelhante à nevralgia do trigêmeo. Bem, por hoje é só, e na próxima semana estarei aqui trazendo mais um assunto interessante sobre sua saúde. E você que ainda não é inscrito no canal, o que você está esperando, meu amigo? Se inscreva e ative o sininho para receber as notificações de toda vez que nós postarmos uma nova matéria. E até a próxima semana.